Olá, queridos, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos dar sequência à nossa leitura bíblica em 100 dias. São 86 dias ininterruptos da leitura da Palavra de Deus. E você que tem lido conosco, tenho certeza que já tem testemunhos maravilhosos para contar, tenho certeza absoluta que Deus já tem falado com você há muito por intermédio da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveito para incentivá-lo a inscrever-se neste momento, bem como a curtir, compartilhar e assim nos ajudar a chegar mais próximo de outras pessoas através da palavra de Deus. Vamos lá então para o livro de Apocalipse, capítulo 18, mas não antes de orarmos. Querido Deus, obrigado pelo momento que o Senhor tem reservado a nós, esse dia precioso que o Senhor preparou e reservou, porque tudo o Senhor tem feito e abençoado nossas vidas. Como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós estamos aqui sendo gratos a ti, reconhecendo que tudo tem cooperado para o nosso bem. Amém. Apocalipse capítulo 18 diz assim: Depois disso vi outro anjo descer do céu, com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito: caiu a Babilônia. A grande cidade caiu. Tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e todo animal impuro e detestável, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria da sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela, por ela tanto desejar luxo extravagante. Os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi uma voz do céu que disse: Saiam dela, meu povo, não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela, pois os pecados dela se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito. Deem-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros, por isso prepararam-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesma e viveu em luxo. Agora retribuíram com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração. Sou rainha do meu trono, não sou viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso, estas pragas a alcançarão num só dia: morte, pranto e fome. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo lamentarão por ela quando virem subir a fumaça dos seus restos carbonizados. Ficarão de longe aterrorizados com seu tormento e clamarão: que terrível, ó Babilônia, grande cidade! Num só instante o julgamento caiu sobre você. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias, pérolas, linho fino, púrpura, de seda e tecido vermelho, produtos feitos de perfumada madeira, de cedro, de marfim, de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelha, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas. Acabaram com essas extravagâncias de que você tanto gostava, dizem elas. Todo o seu luxo e esplendor se foram para sempre e nunca mais serão seus. Os comerciantes se enriqueceram vendendo-lhes essas coisas. Ficarão de longe aterrorizados com seu tormento, e chorarão e clamarão:
que terrível para essa grande cidade. Ela se vestia da mais fina púrpura e de linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérola. Num só instante, toda a sua riqueza se foi, e todos os capitães de navios mercantes e também seus passageiros, marinheiros, tripulantes, ficarão de longe quando virem subir a fumaça, gritarão e dirão: onde há outra cidade tão grande como essa? Chorarão e jogarão pó sobre a cabeça e clamarão: que terrível que é essa grande cidade! Os donos dos navios se enriqueceram transportando pelos mares sua imensa riqueza. Num só instante tudo se foi. Alegrem-se com o destino dela, ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra enorme, do tamanho de uma grande pedra de moinho, e lançou no mar e gritou: assim, Babilônia, a grande cidade, será derrubada com violência e nunca mais será encontrada, nunca mais se ouvirá em seu meio o som de harpas, cantores, flautas e trombetas, nunca mais se achará o seu meio qualquer artífice em algum ofício, nunca mais se ouvirá em seu meio o som de moinho, nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada, nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres das noivas e noivos, pois seus comerciantes eram poderosos do mundo, e suas feitiçarias enganavam nações, e suas ruas corriam o sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Apocalipse capítulo 19. Depois disso ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Aleluia, glórias, glória, aleluia, salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassino de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoavam: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram: Amém, Aleluia! E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus, todos os seus servos, e todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemo, e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e de sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos juntos do povo santo. E o anjo disse: Escreva isso, felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: Não, faça isso. Sou um servo, como você e seus irmãos, que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue e em
seu nome era a palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Elias governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol e gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais, dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra seu exército, mas a besta foi presa. E o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganavam todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua, tendo a besta como seu falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto à espada afiada que saía da boca daquele que montava o cavalo branco, e todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Apocalipse capítulo 20. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta e sua estátua, nem aceitado a marca na testa e as suas mãos. Eles ressuscitaram e reinarão com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, num exército poderoso, incontável, como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo, a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo e os que havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos, grandes, em pé diante do trono de Deus,
e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte, o mundo dos mortos, também entregaram seus mortos. Todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte, o mundo dos mortos, foram lançados no lago de fogo. Esse é o lago de fogo e a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da cidade de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habita com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e eles lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: Venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte, me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus, e cintilava com a pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. O muro da cidade era em grande e alto, com 12 pedras guardadas por 12 anjos, e nela estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo falava comigo. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha o formato de um quadrado, comprimento e largura iguais, e de fato tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu os muros e descobriu que tinha 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe, a cidade de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era
construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas, a primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta car... com cornalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a décima com crisópraso, a 11ª com jacinto, a 12ª com ametista. As 12 portas eram feitas de pérola, cada porta de uma única pérola, e a sua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol, de lua, nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reinos em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. Todas as nações trarão a sua glória e a honra a sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono do Cordeiro, do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal, e cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e o Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na sua testa. E não haverá mais noite, não será necessário a luz da lâmpada, nem sol, pois o Senhor brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me diz: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Eu, João, sou aquele que ouvi e vi todas essas coisas, e quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que a mostrou para mim, e a fim de adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos obedecem ao que estava escrito sobre o livro. Adore somente a Deus. Em seguida, disse: não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, que o mal continue a praticar maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a viver de forma santa. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, príncipe e o fim.
Felizes aqueles que lavam suas vestes, e a eles será permitido entrar pelas portas da cidade, comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou o primeiro, eu sou a origem de Davi, o herdeiro de seu trono. Eu sou a brilhante estrela da manhã. E o Espírito da noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Que tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Aquele que é a testemunha fiel de todas essas coisas, sim, venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Isaías capítulo 11. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará fruto, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de discernimento, o Espírito de conselho, de poder, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres, tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força da sua palavra, e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça com um cinto e a verdade com uma cinta nos quadris. Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão. A criança os guiará. A vaca pastará perto do urso. Os seus filhotes descansarão junto ao leão e comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto de toda a cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Todo o meu santo monte não se fará mal nenhum, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra está cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. As nações se reunirão junto a ele. Toda a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para trazer de volta o remanescente de seu povo, aqueles que restaram na Síria, e no norte do Egito, no sul do Egito, na Etiópia e em Elão, na Babilônia, em Amate, nas distantes terras costeiras. Levantará uma bandeira entre as nações e reunirá o exilado de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá desde os confins da terra. Então, por fim, acabará o ciúme entre Israel e Judá, e deixarão de ser rivais. Unirão forças para vir sobre a Filístia no oeste, junto atacarão e saquearão as nações do leste, ocuparão a terra de Edom e Moabe, e Amon lhes obedecerá. O Senhor abrirá um caminho seco no golfo do Mar Vermelho, moverá a mão sobre o rio Eufrates, enviará um vento forte que dividirá em 7 riachos, para que possa ser atravessado a pé. Fará estrada para o remanescente de seu povo, remanescente que virá da Síria, como fez por Israel muito tempo atrás, um povo que voltou do Egito.
Isaías capítulo 12. Naquele dia vocês cantarão: Eu te louvarei, Senhor. Estavas irado comigo, mas tua ira passou. Agora tu me consolas. Veja, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor, Deus é a minha força, o meu cântico, e ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão, deem graças ao Senhor, louvem seu nome, contem aos povos o que ele fez, anunciem que seu nome é magnífico, cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz. Celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel que vive em seu meio. Isaías capítulo 13. Isaías, filho de Amós, recebeu essa mensagem acerca da Babilônia. Levantem uma bandeira do topo descoberto de uma colina. Convoquem o exército contra a Babilônia. Quando eles entrarem nos palácios dos grandes e poderosos, acenem com a mão para encorajá-los. Eu, o Senhor, consagrei esses soldados. Sim, chamei guerreiros valentes para executar a minha ira e sobre e eles se alegrarão quando eu for exaltado. Ouçam o barulho dos montes, escutem os grandes exércitos marchando. São ruídos, gritos de muitas nações. O Senhor dos Exércitos reuniu essa tropa. Vem de países distintos dos mais longínquos horizontes. São as armas do Senhor para executar a sua ira. Com elas destruirá toda a terra. Gritem de terror, pois o dia do Senhor chegou. O dia do Todo-Poderoso virá para destruir. Todo o braço está paralisado de medo, todo o coração derretido, todos estes povoados, todos estão apavorados, são tomados de dores agudas de aflição, como dores da mulher no parto, apavorados, olhem uns para os outros com o rosto ardendo de medo. Vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível da sua fúria, a ira ardente, a terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos, os céus acima deles escurecerão, as estrelas deixarão de brilhar, o sol estará escuro ao nascer e a lua não iluminará. Eu, o Senhor, castigarei o mundo por sua maldade, os perversos por seu pecado, esmagarei a pretensão dos arrogantes, humilharei o orgulho dos poderosos, tomarei as pessoas mais escassas que o ouro mais raras, que o ouro mais puro de Ofir. Tornarei as pessoas mais escassas que o ouro, mais rara que o ouro puro de Ofir. Pois sacudirei os céus, a terra se moverá de seu lugar. Quando o Senhor dos Exércitos mostrar a sua fúria, o dia da sua ira ardente, toda a Babilônia correrão como uma gazela perseguida, como ovelha sem pastor. Tornarão e encontrarão seu povo, fugir para a sua terra. Quem for capturado será morto, atravessado com espada. Suas crianças serão massacradas diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas, suas esposas violentadas. Vejam, instigarei o reino da Média contra a Babilônia. Não se poderá comprá-lo com prata, nem suborná-lo-á com ouro. Matarão os jovens com flechas. Não terão misericórdia dos bebês indefesos, nem compaixão das crianças. A Babilônia, a mais gloriosa dos reinos, esplendor e orgulho dos caldeus, será devastada, como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. A Babilônia jamais voltará a ser habitada, permanecerá vazia, geração após geração. Nômades não acamparão ali, pastores não levarão suas ovelhas para passear à noite. Animais do deserto habitarão na cidade arruinada, as criaturas uivantes rondarão as casas, corujas viverão entre as ruínas, bodes selvagens ali saltarão, e hienas
uivarão nas fortalezas, chacais farão as tocas nos palácios luxuosos. Os dias da Babilônia estão contados, logo chegará a hora da sua destruição. Isaías capítulo 14. O Senhor, porém, terá misericórdia dos descendentes de Jacó. Mais uma vez escolherá Israel para ser seu povo. Ele os trará de volta e os estabelecerá em sua própria terra. Gente de muitas nações virá e se juntará a eles, e se unirá ao povo de Israel. As nações do mundo ajudarão o povo de Israel e a retornar àqueles que vierem morar na terra do Senhor, os servirão, e os que conquistarão Israel serão conquistados. O e Israel dominará os seus opressores. Naquele dia, quando o Senhor der ao seu povo descanso da tristeza, do medo, da terrível escravidão a que foram submetidos, vocês zombarão do rei da Babilônia e dirão: o homem poderoso foi destruído, acabou sua insolência. O Senhor esmagou seu poder perverso e derrubou seu reino de maldade. Feriu o povo com incontável golpes de fúria, cheia de ira, dominou as nações com tirania implacável, mas no fim a terra descansa tranquila, agora pode voltar a cantar. Até as árvores do bosque, os ciprestes e os cedros do Líbano entoam esta alegre canção. Agora você foi derrubado, ninguém virá nos derrubar. O lugar dos mortos se empolga com sua chegada. Líderes e reis mortos há muito tempo se levantam para vê-lo. Uma voz eles clamam: agora você é tão fraco quanto nós. Seu orgulho foi enterrado com você. O som da harpa em seu palácio cessou. Agora larvas são seu lençol e vermes sua coberta. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei-os no monte dos deuses, os lugares distantes do seu norte. Subirei ao mais alto do céu e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado no lugar dos mortos, mais profundo abismo. Todos olharão para você e perguntarão: é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava o reino do mundo? É esse o rei que destruía a terra e transformava em deserto? É ele que arrasava as grandes cidades, não tinha misericórdia de seus prisioneiros? Os reis das nações foram sepultados em glória, majestade, cada um no seu túmulo, mas você será lançada fora da sua sepultura com um galho inútil, como um cadáver pisoteado, será jogado numa vala comum. Como os que foram mortos na batalha, descerá ao abismo e não terá um sepultamento digno, pois destruiu sua nação, massacrou seu povo. Os descendentes de alguém tão perverso nunca mais receberão honra. Matem os filhos desse homem, que morram por causa dos pecados do pai, para que não levantem a fim de conquistar a terra e encher o mundo com as suas cidades. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu mesmo me levantei contra a Babilônia, destruí seus filhos e os filhos de seus filhos, diz o Senhor. Transformarei Babilônia em um lugar para corujas, cheios de pântanos e brejos. Varrerei a terra com a vassoura da destruição. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. O Senhor dos Exércitos jurou: tudo acontecerá como planejei. Será conforme decidi. Derrubarei os assírios quando estiverem em Israel e os pisotearei em seus montes. O povo não será mais seu escravo, nem se curvará sob o peso de suas cargas. Tenho um plano para toda a terra. Minha mão está sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos falou: quem pode mudar os seus planos? Quando levanta sua mão, quem pode detê-lo?
Recebi esta mensagem no ano que o rei Acaz morreu. Não se alegrem, filisteus, por estar morto o rei que os feriu, pois dessa cobra nascerá outra mais venenosa, uma serpente terrível e abrasadora. Alimentarei os pobres em meus pastos, aos necessitados se deitarão em paz. Quanto a vocês, eu os matarei de fome, destruirei os poucos que restarem, lamentem juntos aos portões, chorem alto nas cidades, derretam-se de medo, filisteus. Um exército poderoso vem do norte, como fumaça. Cada soldado avança depressa, ansioso para lutar. Que diremos aos mensageiros filisteus? Diga-lhes: o Senhor construiu Sião, dentro de seus muros, seu povo oprimido encontrará refúgio. Isaías capítulo 15. Recebi esta mensagem acerca de Moabe. Em uma só noite a cidade de Ar será arrasada, cidade de Kir destruída. Seu povo irá ao templo de Dibon para lamentar, os lugares de culto nos montes para chorar. Chorarão pelo destino de Nebo e Medeba. Rasparão a cabeça e cortarão a barba, vestirão pano de saco e vagarão pelas ruas. De todas as casas e praças públicas virão gemidos de lamento. Os habitantes de Esbom e Eleabe clamarão por suas vozes serão ouvidas até Jaz. Os guerreiros mais valentes de Moabe gritarão de terror indefeso, tremerão de medo. Meu coração chora por Moabe. Seus habitantes fogem para Zoar e para Elate, Selícia. Sobem, chorarão pelo caminho de Luite. Seus clamores de angústia serão ouvidos por toda a estrada de Oronaim até as águas de Nirim secaram, as vegetações e as suas margens murchou, as plantas morreram, todo o verde desapareceu. O povo reúne seus bens e as carregas para outro lado do riacho dos salgueiros. O clamor, a angústia ecoa por toda a terra de Moabe, de uma extremidade para outra. E Eglaim até Berelim, o riacho perto de Dibon, está vermelho de sangue, mas ainda não terminei de castigar Dibon. Leões caçarão sobreviventes, tanto os que tentaram fugir como os que ficarem para trás. Isaías capítulo 16. Enviei cordeiros de Selá como tributos ao governante da terra, enviei-nos pelo deserto para monte da bela Sião. As mulheres de Moabe foram abandonadas como aves sem ninho nas partes rasas do rio Arnon. Ajude-nos, elas clamam, defende-nos como a sua sombra no meio-dia. Protejam os fugitivos, não os traiam agora que escapamos. Deixe que o povo de Moabe more com vocês. Esconda nossos refugiados do inimigo até que passe o terror. Quando a opressão e a destruição tiverem terminado, quando os invasores inimigos tiverem partido, Deus estabelecerá como um reino dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade, julgará sempre com imparcialidade e busca fazer o que é justo. Ouvimos falar da arrogante Moabe, seu orgulho, sua altivez, sua fúria, mas toda essa soberba desapareceu. Toda a terra de Moabe chora, sim, todos os moradores lamentam ao lembrar os bolos, as passas de Kiriate e Aresete, não resta um sequer. As plantações de Esbom estão abandonadas, os vinhedos de Sibma deserto. Os governantes das nações derrubaram Moabe, essa bela videira. Seus ramos se estendiam para o norte até a cidade de Jazar e se espalharam para o leste até o deserto. Seus brotos se estendiam tão longe para o oeste até atravessarem o Mar Morto. Por isso, agora choro por Jazer e pelos vinhedos de Sibna. Minhas lágrimas correrão por Esbom e por Eleale. Não há mais gritos de alegria por seus frutos e verão as suas colheitas.
encerrou-se a alegria, acabou a celebração. Acabou a celebração pela colheita, já não haverá cânticos nos vinhedos, nem gritos de exultação. Ninguém pisará as uvas dos tanques de prensar. Acabei com toda a alegria de suas colheitas. O clamor do meu coração por Moabe é como o lamento de uma harpa. Estou cheio de angústia, porque Aresete, o povo de Moabe, adorará em seu santuário idólatras, mas de nada se adiantará. Clamarão aos deuses em seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. O Senhor já havia anunciado essas coisas sobre Moabe no passado. Agora, porém, o Senhor diz: dentro de 3 anos, contado cada dia, a glória de Moabe chegará ao fim de sua grande população, restarão poucos sobreviventes. Isaías capítulo 17. Vi esta mensagem acerca de Damasco. Vejo, a cidade de Damasco desaparecerá. Ela se tornará um monte de ruínas. As cidades de Aroer ficarão desertas, rebanho pastarão nas ruas, ali se deitarão sem que ninguém os espante. As cidades fortificadas de Israel também serão destruídas e acabará o poder do reino de Damasco. Tudo que restar na Síria terá o mesmo destino da glória de Israel, declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Israel perderá seu brilho, seu corpo robusto definhará, a terra toda perecerá um campo de cereais, pois depois que os ceifeiros colherem as espigas, ficará desolada como os campos no vale de Refaim depois da colheita. Restarão apenas os poucos do seu povo com as azeitonas que sobram para a árvore, quando a árvore é sacudida, quando as 2 ou 3 restam nos galhos mais altos, quando 4 ou mais altos, 4 ou 5 aqui e ali de seus ramos, declara o Senhor, o Deus dos Exércitos. Naquele dia, enfim, as pessoas olharão para o seu Criador e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não buscarão mais a ajuda de ídolos, nem adorarão aquilo que as suas próprias mãos fizeram. Já não se curvarão para seus postes de Acera, nem adorarão santuários idólatras que construíram. Suas maiores cidades ficarão como um bosque desabitado, como a terra que os heveus, os amorreus, abandonaram. Quando os israelitas vieram para cá tanto tempo atrás, tudo ficará desolado, pois você se afastou de Deus que o salva e esqueceu a rocha que o protege. Por isso, até plantar os melhores videiras e importar a mudas mais caras, pode ser que elas brotem do dia em que as puser na terra. Pode ser que floresça da manhã em que as plantar, mas você jamais colherá delas uma uva sequer. Sua colheita será apenas tristeza, dor contínua. Ouçam, as tropas de muitas nações rugem como ruge o mar. Escute o estrondo dos exércitos que avança como ondas estrondosas, embora rujam como a arrebentação na praia. Deus os calará e elas fugirão como a palha dispersa pelos ventos, como as folhas, um redemoinho antes da tempestade. Ao cair da tarde, Israel espera, cheia de pavor, mas ao amanhecer seus inimigos estarão mortos. Esse é o castigo merecido dos que nos saqueiam, o fim apropriado para os que nos destroem. Isaías capítulo 18. Que aflição espera você, Etiópia?
terra de velas tremulentas junto às nascentes do Nilo, e que envia embaixadores pelo rio em rápidas embarcações. Vão velozes mensageiros, leve mensagem a um povo alto de pele lisa, temido em toda parte por todas as conquistas de destruição, cuja terra é dividida pelos rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte minha bandeira de guerra. Ouçam quando eu soar a trombeta, pois o Senhor me disse, do lugar onde eu habito, observarei quieto como sobe o calor num dia do verão, como a fome o orvalho da manhã durante a colheita, antes de começarem a atacar, enquanto seus planos amadurecerem como uvas, o Senhor cortará seus brotos como a, pa- como a podadeira, removerá os ramos que se espalham e os lançará fora. Seu exército poderoso será deixado morto nos campos. Para os abutres dos montes, para os animais selvagens, abutres despedaçarão os cadáveres, e no verão os animais selvagens roerão os ossos. No inverno, naquele tempo, o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, desse povo alto de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas, levarão presentes no monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. A mensagem acerca do Egito, né? Isaías capítulo 19. Recebi esta mensagem acerca do Egito. Veja o Senhor avançando contra o Egito, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derrete de medo. Farei o egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão, e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria, seus ídolos invocarão espíritos, constarão médios praticando ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel, e um rei feroz governará, declarará o soberano Senhor dos Exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos, o leito do rio ficará seco e árido, os canais do Nilo secarão, e os ribeiros do Egito terão mau cheiro, e o junco, a cana apodrecerão, toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele secarão e serão levadas pelo vento, e os pescadores lamentarão nos que lançam anzóis no Nilo, gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo, não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelões, ficarão todos desesperados, os trabalhadores sentirão de tristeza, como são tolos os oficiais de Zoan, seus conselheiros, ao rei do Egito são absurdos, ainda assim contarão vantagem ao faraó, ousarão se gabar da sabedoria de seus antepassados. Onde estão seus grandes conselheiros, faraó, que lhes informem o plano de Deus? O que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito? Os oficiais de Zoan são tolos, os oficiais de Mefins foram enganados, as autoridades dos povos foram. O Egito se desviaram, o Senhor enviou sobre eles espírito de confusão. Estão equivocados de tudo que dizem, fazem o egípcio combater como um bêbado. Em seu vômito não há nada que o egípcio possa fazer. Todos são indefesos, a cabeça, a cauda, o ramo, a palmeira e o junco. Naquele dia os egípcios serão frágeis como mulheres, eles esconderão medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia, 5 cidades egípcias surgirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, é a cidade do sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira. Será um sinal de testemunho de que o Senhor dos Exércitos é adorado, e a terra do Egito
Quando o povo clamar ao Senhor por causa dos seus opressores, ele enviará um Salvador e lutará por eles e os livrará. Naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e apresentarão sacrifícios e ofertas e farão um voto ao Senhor. E cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura. Pois os egípcios se voltarão para o Senhor, e ele ouvirá suas súplicas e os curará. Naquele dia, o Egito e a Síria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos. Naquele dia, Israel será terceiro junto com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo, seja a Síria, a terra que criei, bendito seja Israel, minha propriedade especial. Vamos dar sequência então. Isaías 20. No ano em que Sargon, rei da Síria, enviou seu comandante em chefe para conquistar a cidade de Asdod, na Filístia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto jovens como velhos. Eles o fará andar nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os filisteus entrarão em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia e se gabavam de seus aliados no Egito. Dirão: se isso aconteceu com aqueles que eram nossa esperança de socorro, o que será de nós? Confiávamos que eles nos protegeriam do rei da Assíria. Isaías 21. Recebi esta mensagem acerca da Babilônia, o deserto junto ao mar. O desastre se aproxima vindo do deserto como um vendaval impetuoso que chega de Negueb. Tenho uma visão assustadora. Vejo o traidor trair, o destruidor destruir. Prossigam, elemitas e medos. Ataquem e cerquem as cidades. Porém, fim a todos os gemidos que ela causou. Sinto pontadas intensas no estômago, sou tomado de dores agudas, como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo. Minha mente está confusa e meu coração dispara. Desejava que a noite chegasse, mas agora a escuridão me aterroriza. Eles preparam um grande banquete, estendem tapetes para que os convidados se sentem, todos comem e bebem. Rápido, levantem-se, peguem seus escudos e preparem-se para a batalha. Enquanto isso, o Senhor me disse: coloque um vigia no muro da cidade. Ele deve anunciar em alta voz o que vê. Deve ficar atento a carros de guerra puxados por pares de cavalos e a cavaleiros montados em jumentos e em camelos. Que o vigia permaneça bem alerta. Então o vigia gritou: meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia, todas as noites permaneço em meu posto. Agora veja, finalmente, aí vem um homem num carro de guerra com um par de cavalos. Então o vigia disse: ela caiu, a Babilônia caiu. Todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. Ó meu povo moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo que o Senhor dos Exércitos disse, tudo que Deus de Israel me falou. Recebi esta mensagem acerca de Edom. Alguém em Edom grita para mim: guarda, quanto falta para amanhecer? Guarda, quanto falta para amanhecer? Quando terminará a noite? O guarda responde: o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Recebi esta mensagem acerca da Arábia. Ó caravanas de Dedã, esconde-se nos bosques da Arábia.
Ó habitantes de Temã, tragam água para essa gente sedenta, alimento para esses refugiados exaustos. Fugiram da espada desembaiada, do arco preparado e dos terrores da batalha. O Senhor me disse: dentro de um ano, contando cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Somente alguns dos seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Isaías 22. Recebi esta mensagem acerca de Jerusalém, o vale da visão. O que está acontecendo? Por que todos correm para os terraços? A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo nessa cidade festiva? Há cadáveres por toda parte. Não morreram pela espada nem na batalha. Todos os seus líderes fugiram, renderam-se sem resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse: deixe-me chorar em paz, não tentem me consolar, deixe-me chorar para o meu povo, enquanto vejo sua destruição. Que dia de grande aflição, que dia de confusão e terror, enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos sobre o vale da visão. Os muros de Jerusalém foram derrubados, lamentos ressoam das encostas dos montes. Os elamitas são arqueiros com seus carros e cavaleiros. Os homens de Kir levantam os escudos, carros de guerra enchem seus lindos vales, cavaleiros atacam seus portões. As defesas de Judá foram removidas, vocês correm ao arsenal para pegar suas armas, inspecionam as brechas nos muros de Jerusalém, guardam água no tanque inferior, examinam as casas e derrubam algumas, usam suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar a água do tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito planejou essas coisas. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que raspassem a cabeça e vestissem pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebam vinho. Dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: até o dia em que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, o soberano Senhor dos Exércitos, falei. O soberano Senhor dos Exércitos me disse: confronte Sebna, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem. Quem você pensa que é? E o que está fazendo aqui? Construindo uma bela sepultura para si, um monumento no alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe, ó homem poderoso. Ele o pegará com firmeza, o embrulhará como uma bola e o atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar e seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para o meu Senhor, para o seu Senhor. Sim, eu o expulsarei do seu cargo, diz o Senhor. Eu removerei de sua posição. Então chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, para ocupar o seu lugar. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava e lhe darei seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar portas, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome dos seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar como um prego na parede. A família toda dependerá dele, e ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos também disse: chegará o dia em que arrancarei o prego que parecia tão firme. Ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, o Senhor, falei. Isaías 23. Recebi esta mensagem acerca de Tiro. Lamentem, navios de Társias, pois o porto e as casas de Tiro foram destruídas. Os boatos que vocês ouviram em Chipre são verdadeiros. Chorem em silêncio, moradores do litoral e comerciantes de Sidom. Seus negociantes atravessam o mar e navegam em águas profundas. Traziam-lhe os cereais do Egito e as colheitas do Nilo. Você era o mercado das nações.
Agora, porém, será envergonhada cidade de Sidom, pois Tiro, a fortaleza do mar, diz: Nunca tive dores de parto, nem dei à luz. Não tenho filhos nem filhas. Quando o Egito receber a notícia sobre Tiro, haverá grande tristeza. Avisem Tarsis, lamentem moradores do litoral. Essas ruínas são tudo que resta de sua cidade antes tão alegre? Como foi longa a sua história? Quantos colonizadores enviaram para lugares distantes? Quem trouxe essa calamidade sobre Tiro, a grande fundadora de reinos? Seus comerciantes eram todos príncipes, seus negociantes eram nobres da terra. Eram os nobres da terra. O Senhor dos Exércitos fez isso para acabar com seu orgulho, para rebaixar os nobres da terra. Venham, habitantes de Tarsis, percorram a terra como faz o Nilo, pois Tiro está em defesa. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e sacudiu os reinos da terra. Pronunciou-se contra a Fenícia e ordenou para que suas fortalezas fossem destruídas. Disse: Você nunca mais se alegrará, ó filha de Sidom, pois foi esmagada. Mesmo que fuja para Chipre, não encontrará descanso. Isaías 23, 13. Olhem para a terra da Babilônia, seu povo não existe mais. Os assírios entregaram a Babilônia aos animais selvagens do deserto. Construíram as rampas de ataque junto aos seus muros, demoliram seus palácios e transformaram a cidade num monte de ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, pois seu porto está destruído. Porém, durante 70 anos, o tempo de vida de um rei, Tiro ficará esquecida. Depois disso, porém, a cidade voltará à vida, como na canção sobre a prostituta. Pegue a harpa e ande pelas ruas, ó prostituta esquecida. Cante uma doce melodia e entoe suas canções para que voltem a lembrar-se de você. Depois de 70 anos, o Senhor fará Tiro renascer. Contudo, não será diferente do que era antes. Voltará a ser prostituta de todos os reinos do mundo. No final, porém, seu lucro será entregue ao Senhor. Suas riquezas não serão acumuladas, mas proverão comida farta e roupas finas para os servos do Senhor. Isaías 24. Vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta sua superfície e dispersa seus habitantes. Sacerdotes e povos, servos e senhores, servas e senhoras, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada, o Senhor falou. A terra lamenta e seca. Sim, o mundo definha e murcha. Até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram sua aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, seus habitantes pagam por seus pecados. São destruídos pelo fogo e apenas alguns sobrevivem. O vinho novo seca e as videiras murcham. Os que festejavam agora gemem. O som animado dos tamborins cessou e já não se ouvem os gritos alegres de celebração. Os acordes melodiosos da harpa se calaram. Acabaram-se as alegrias do vinho e das canções. A bebida forte tem gosto amargo. A cidade se contorce em meio ao caos. Todas as casas são trancadas para que ninguém entre. Nas ruas, multidões clamam por vinho, a alegria se transformou em tristeza, a celebração foi expulsa da terra, a cidade foi deixada em ruínas, seus portões foram despedaçados. Assim é em toda a terra, sobrou apenas um remanescente, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida, como as uvas que restam da videira depois da colheita. Mas todos que restaram gritaram e cantam de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste, deem glória ao Senhor. Nas terras além do mar, louvem o nome do Senhor.
o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. Meu coração, porém, está pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço. O engano ainda prevalece, há traição por toda parte. Terror, armadilhas e laços esperam por vocês, habitantes da terra. Os que fogem apavorados caíram numa armadilha, e os que escaparem da armadilha serão pegos num laço. Destruição cai dos céus como chuva, os alicerces da terra estremecem, a terra se despedaçou, está totalmente destruída e é sacudida com violência. A terra cambaleia como um bêbado, estremece como uma tenda na tempestade. Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa da sua rebelião é pesada demais. Naquele dia o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações na terra. Serão reunidos e presos, trancados na prisão e por fim castigados. Então o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião, reinará com grande glória em Jerusalém diante das autoridades do povo. Salmo 112. Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra, uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz da escuridão para o justo, ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor, é confiante e destemido. Olha com triunfo para os seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres, e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá seus desejos. Seus desejos serão frustrados. Salmo 113. Louvado seja o Senhor. Sim, louve, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, entronizado nas alturas? Perdão, irmãos, novamente. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. 114. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus e Israel se tornou seu domínio. O Mar Vermelho os viu chegando e se abriu, e as águas do Rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. O que aconteceu ao Mar Vermelho para que se abrisse? O que aconteceu ao Rio Jordão para que recuasse? Por que os montes saltaram como carneiros? Por que, ó colinas, saltaram como cordeiros? Estremeça a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude, sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. Aleluia. Salmo 115. Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas o teu nome seja toda a glória por teu amor e por tua fidelidade, porque todas as nações dizem: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro formados por mãos humanas. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, gargantas, mas não emitem som.
Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes descendentes de Arão, confiem no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é o auxílio e seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém. Salmo 116. Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e ele me salvou. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que ele tem me feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livraste de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um momento que o Senhor tem nos dado de leitura da tua palavra, onde o Senhor falou conosco mais uma vez, Pai. Obrigado por esse amor, por essa graça que o Senhor tem nos dado, Pai. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela vida do pastor Wesley e de toda a sua família, na qual peço a Tua bênção sobre eles, meu Deus. Também a todos que estão, Senhor, participando desse projeto tão lindo, Senhor, que sejam abençoados, Senhor Deus, que sejam, Senhor Jesus, derramados das Tuas bênçãos sobre a vida de cada um e de sua família, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, e mais um dia é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Deus abençoe.